A colheita sempre foi um dos momentos mais memoráveis e gratificantes da produção agrícola. O vídeo de hoje irá levá-lo através de 25 momentos incríveis e inspiradores de colheita agrícola. Uma atmosfera agitada cobre os campos de morangos na Califórnia. Os trabalhadores se esforçam para trabalhar o mais rápido possível para colher todos os morangos. Os agricultores embalam os morangos nos campos para mantê-los secos e frescos. As caixas de morangos são rapidamente transportadas até os pontos de coleta. Por fim, o proprietário da fazenda inspeciona a quantidade e essas caixas de morango estão prontas para distribuição no mercado. A colheita manual das uvas ocorre geralmente pela manhã. Os trabalhadores usam pequenas tesouras para cortar cada cacho de uva e colocá-los cuidadosamente em cestos. Outro grupo de agricultores separa e inspeciona cada cacho de uva antes de embalá-lo diretamente no campo. Posteriormente, as caixas embaladas são carregadas em caminhões para distribuição ao mercado de uvas frescas. Em muitas áreas, os agricultores ainda colhem o Winter Bloom Cool manualmente, porque as cabeças da couve-flor são altamente sensíveis ao impacto e à pressão. Ao cortá-los manualmente, os agricultores podem colher com cuidado, sem danificar as folhas ou as plantas imaturas. Esta abordagem ajuda a otimizar o rendimento na mesma área de plantio. O cultivo de gengibre no Japão está concentrado principalmente na província de Kochi, que responde por mais de 44% da produção de gengibre do país. Em 2023, o Japão produziu aproximadamente 101 milhões de libras de gengibre. O gengibre de Kochi é altamente valorizado, em grande parte graças ao clima quente da região e aos métodos agrícolas eficientes. Os produtos de aloe vera da Dominica são exportados principalmente para atender às indústrias globais de cosméticos e alimentos funcionais. Portanto, o processo de colheita geralmente começa de manhã cedo, quando as temperaturas mais baixas ajudam a manter o frescor do aloe vera. Os agricultores usam facas com cuidado para cortar folhas maduras de aloe vera, evitando danos ao gel interno e minimizando a perda de seiva. Estima-se que a produção global de tomate em 2023 tenha atingido aproximadamente 412 bilhões de libras de tomate fresco. A maioria desses tomates é colhida com máquinas. Na Califórnia, uma das maiores regiões produtoras de tomate processado do mundo, o uso de colheitadeiras impulsionou significativamente a produtividade e a competitividade no mercado internacional. Normalmente, as fazendas de cereja nos Ekawot Iwas exigem cerca de 80 a 120 trabalhadores e a colheita dura aproximadamente um mês. Os agricultores começam a colheita às 5 da manhã, trabalhando continuamente para encher 150 a 200 silos. Isso significa que cada trabalhador é responsável pela colheita de cerca de 530 quilos de cerejas. Estima-se que aproximadamente 120 milhões de fardos de algodão, equivalentes a cerca de 57 mil milhões de libras, sejam colhidos globalmente todos os anos. Máquinas modernas com capacidades integradas de colheita e enfardamento tornaram a colheita do algodão mais eficiente. Estas máquinas lançam fardos individuais no chão em intervalos regulares, garantindo uma recolha ordenada e fácil. Este sistema permite que os agricultores americanos colham anualmente 40.800 acres de cranberries, liderando mundialmente a produção de cranberry. O processo de coleta de cranberries envolve fortes sistemas de vácuo que retiram os frutos da água e os depositam em recipientes. Nesta fase,
Os cranberries são limpos com jatos de água para retirar sujeiras e impurezas. Cada cacho de banana pesa entre 44 e 110 quilos e é colhido inteiramente à mão. Após o corte, os agricultores carregam os cachos de banana nos ombros até os pontos de coleta. Apesar dos desafios e da intensidade do trabalho, os agricultores indianos colhem anualmente cerca de 66 milhões de libras de bananas frescas, tornando a Índia o maior produtor mundial de bananas. Quando as mangas atingem a maturidade, os agricultores japoneses usam redes macias para envolver cada fruta. Este método protege as mangas de pragas e insetos, reduzindo o risco de doenças. As redes apanham as mangas à medida que caem naturalmente, evitando que caiam com força no chão. Os agricultores podem então colher as mangas com facilidade e, ao mesmo tempo, garantir a sua qualidade. Este passo é crucial para ajudar os produtores de mandioca a alcançarem rendimentos elevados. Os agricultores selecionam plantas de mandioca maduras e saudáveis para usar como mudas. Eles cortam as plantas em segmentos de cerca de 7 a 11 polegadas de comprimento, garantindo que cada segmento tenha pelo menos 2 a 3 nós capazes de desenvolver raízes e brotos. Os segmentos de mandioca são colocados horizontalmente ou diagonalmente, com os nós voltados para cima para facilitar o crescimento. A mandioca é normalmente colhida após 8 a 12 meses, quando as raízes atingiram o tamanho ideal. Os agricultores usam frequentemente pás para soltar o solo e extrair cuidadosamente a mandioca sem danificar as raízes. A mandioca é uma cultura economicamente significativa cultivada em 48 províncias da Tailândia. Em 2023, a produção de mandioca do país atingiu aproximadamente 67 milhões de libras. Os pomares de maçã na Ásia são frequentemente colhidos manualmente. Os agricultores sobem escadas ou usam ferramentas especializadas para colher cuidadosamente cada maçã, um método preferido para a produção de maçãs para sobremesa de alta qualidade. Em média, um pomar requer cerca de 10 a 12 trabalhadores para fazer uma colheita eficiente, sem ocupar muito espaço, e, ao mesmo tempo, garantir que o trabalho seja concluído. Colher cachos de palmeiras de árvores altas é uma tarefa perigosa, mas proporciona uma alta renda para os trabalhadores tailandeses. Antes da colheita, as foices devem ser afiadas para permitir um corte rápido e preciso. Após a colheita, os agricultores usam machados para podar os cachos de palmeiras. Eles separam as frutas, limpam a sujeira e as preparam para o processamento na fábrica. Em áreas agrícolas de grande escala, os agricultores holandeses utilizam frequentemente máquinas de colheita para otimizar a produção de cebola. Os sistemas de classificação nessas máquinas podem determinar o tamanho das cebolas e redirecioná-las de acordo. Cebolas menores ou de qualidade inferior são descartadas de volta ao campo, reduzindo a carga de trabalho do processamento pós-colheita. Os pepinos são normalmente colhidos durante o verão, de junho a agosto. À medida que a máquina se move pelo campo, as suas lâminas cortam suavemente os pepinos das vinhas sem danificar os frutos. Os pepinos são então transportados através de correias transportadoras da seção de corte para a área de armazenamento ou diretamente para contêineres em caminhões. Do início de agosto ao final de setembro, os sacudidores de árvores percorrem os pomares de amendoeiras, sacudindo as amêndoas das árvores. Essas máquinas garantem que as porcas caiam uniformemente e evitam quedas prematuras.
A máquina pode colher de 4 a 9 acres por dia. Esta eficiência permite que os agricultores da Califórnia produzam anualmente 2,8 milhões de libras de amêndoas, o que representa 80% da oferta global. A seguir, vamos visitar a equipe que colhe e embala a alface na lavoura. A alface precisa ser resfriada o mais rápido possível para manter seu frescor e minimizar o tempo entre a colheita e a entrega aos distribuidores. Os trabalhadores arrumam a alface de maneira organizada, evitando o empilhamento excessivo para evitar que seja esmagada. As caixas de embalagem devem ser robustas o suficiente para suportar transportes de longa distância sem danificar o produto. Uma equipe de colheita de aspargos normalmente consiste em cerca de 5 a 10 trabalhadores. Os espargos geralmente são colhidos quando atingem um comprimento de 15 a 20 centímetros e um diâmetro suficiente. As lâminas devem ser afiadas e o movimento de corte rápido e preciso para não danificar os aspargos. Após a colheita, os aspargos são prontamente transportados para áreas de resfriamento para preservação. Ao lado dos campos de pimenta que estão sendo colhidos, há pátios de secagem para pimenta. Quando secos, os óleos picantes ficam concentrados, razão pela qual os pimentões secos costumam ter um sabor mais forte e intenso em comparação com os frescos. As pimentas secas podem ser usadas para fazer pimenta em pó, óleo de pimenta ou como tempero em pratos tradicionais. A Índia lidera a Ásia na produção de pimenta seca, com aproximadamente 3,9 bilhões de libras produzidas anualmente. As chamas engolfam todo o canavial, mas na realidade, esse incêndio é provocado intencionalmente pelos tradicionais produtores de cana-de-açúcar no Brasil. A queima dos canaviais remove a maior parte das folhas e ervas daninhas que crescem nas entrelinhas, reduzindo a quantidade de material que precisa ser coletado. Isso facilita a colheita da cana pelos trabalhadores. Após a colheita, o milho é carregado em caminhões para transporte até as áreas de coleta. Aqui, o milho é despejado em grandes espaços abertos, permitindo que os agricultores inspecionem a qualidade e se preparem para os processos subsequentes. Veículos especializados, então, empurram o milho em grandes pilhas, evitando derramamentos e criando pilhas de tamanhos uniformes, o que é ideal para a fermentação da silagem. Nos vastos campos do Texas, os agricultores colhem alcachofras quando os botões floresceram, mas ainda estão bem fechados. Usando facas afiadas, eles cortam as hastes cerca de 2,5 a 5 centímetros abaixo dos botões. Após a colheita, cada alcachofra é jogada com habilidade em uma cesta usada nas costas, exigindo destreza e precisão para não danificar as flores. Feixes de aipo, uma vez cortados, são rapidamente colocados em máquinas de colheita. Embalar o aipo em sacos imediatamente após a colheita minimiza os danos causados pelo manuseio excessivo. Essas esteiras transportadoras transportam o aipo para estações de triagem diretamente no campo, onde os trabalhadores inspecionam cada feixe, descartando os caules que apresentam sinais de danos ou que não atendem aos padrões de qualidade. Todos os anos, os agricultores americanos aproveitam a tecnologia e os mercados para transformar produtos agrícolas em enormes fontes de rendimento. Depois que os produtos agrícolas saem dos campos, eles vão para as fábricas de processamento, onde seu valor é valorizado. Vamos aprender como os agricultores americanos ganham bilhões de dólares com o processamento de produtos agrícolas. A Califórnia é a região de cultivo de tomate mais produtiva do mundo.
Com verões longos, este vale fértil produz consistentemente de 10 a 12 milhões de toneladas de tomates processados a cada temporada. É responsável por 96% da oferta nacional e 33% do mercado global de tomate. A colheita geralmente começa de manhã cedo para aproveitar as temperaturas mais amenas, ajudando a preservar a melhor qualidade do tomate. A colheita manual aplica-se principalmente ao tomate cultivado para consumo in natura. Os trabalhadores percorrem os campos de tomate e escolhem cuidadosamente cada tomate da planta. Eles usam técnicas suaves de torção ou corte do caule para garantir que não danifiquem a fruta durante o processo de colheita. Os tomates são colocados em caixotes ou cestos que os trabalhadores carregam. Esses recipientes são projetados para evitar esmagamento ou esmagamento durante a coleta dos tomates. A colheita manual do tomate exige muito trabalho, especialmente durante a época de pico da colheita. Com os preços chegando a $200 mil, os agricultores usam máquinas para colher áreas maiores de tomate. Ao longo do corredor Central Valley Highway 99, na Califórnia, você pode ver caminhões cheios de tomates. De julho a setembro, a colheitadeira pode operar até a noite nos dias de pico. A colheitadeira se move através de fileiras de plantas, puxando tomateiros inteiros com lâminas gigantes para dentro do corpo da máquina. O shaker trabalha continuamente para separar os frutos das vinhas, jogando as vinhas de volta ao campo. Enquanto isso, os tomates serão empurrados para a esteira transportadora. As colheitadeiras possuem tecnologia de remoção de verde. Ele detecta e remove tomates verdes a uma taxa de 75 toneladas por hora. Com a ajuda de colheitadeiras mecânicas, a classificação acontece mais rápido do que o olho humano pode ver, a uma taxa de 32 vezes por segundo. Em seguida, todos os tomates passam pelo caminhão. Tomates de qualidade são transportados para fábricas de processamento. Isto é o que acontece em uma fábrica de ketchup. Aqui os tomates são lavados e depois cozidos no vapor. A seguir, os tomates serão descascados e transformados em purê para preparar o molho de tomate. Os produtos de tomate com cor vermelho escuro serão mais populares entre os consumidores. Portanto, os agricultores devem colhê-los de acordo com o seu estágio de maturação. Os tomates vermelhos maduros produzem altos níveis de carotenoides, que aumentam o valor nutricional do produto final. Para minimizar o risco de fracasso na colheita e condições climáticas adversas, as fábricas obterão um volume igual de tomates de cada condado da Califórnia. Além de fazer ketchup, os pepinos em conserva são uma grande indústria nos Eastern Creo, especialmente em estados como Michigan, Ohio e Carolina do Norte. Os pepinos para salga são geralmente colhidos nos meses de verão, de junho a agosto. Os agricultores costumam escolher frutas com cerca de 5 a 10 centímetros de comprimento para garantir que não sejam muito grandes, fiquem crocantes e sejam fáceis de mergulhar em um pote de picles. Para a produção de picles de alta qualidade, prefere-se a colheita manual. Os trabalhadores caminham ao longo dos canteiros de melão e usam facas para colher os melões que crescem perto das vinhas. Evite usar força forte para evitar esmagar os frutos ou causar danos à árvore. Durante o processo de colheita manual, os trabalhadores inspecionam visualmente as frutas para detectar defeitos e selecionar frutas que atendam aos padrões de salga. Frutas muito pequenas ou muito grandes serão descartadas para garantir qualidade uniforme ao produto final. Após a colheita, os pepinos são recolhidos em cestos ou contentores e transportados para a área de preparação, onde são separados e preparados para as próximas etapas. Pepinos podem ser armazenados entre 7 graus Celsius e 10 graus Celsius por até 2 semanas. Eles irão quebrar devido ao frio, tornando-se macios e viscosos. Os agricultores não armazenam perto de produtos agrícolas maduros para evitar que os pepinos tenham um sabor amargo. Os campos também são cuidadosamente preparados para garantir que os pepinos não sejam danificados durante a colheita. À medida que a máquina se move pelo campo, seus cortadores cortam delicadamente os pepinos do caule, sem danificar a fruta.
Os pepinos são então transferidos por correia transportadora da seção de corte para o compartimento de armazenamento ou diretamente para recipientes colocados no veículo. Este sistema classificará os pepinos por tamanho, ajudando os agricultores a escolher facilmente bons produtos no campo. Após a colheita, os pepinos são transportados do campo para as unidades de armazenamento ou processamento. As modernas colheitadeiras de pepino ajudam a minimizar os danos às frutas durante a colheita e o transporte. Quando os pepinos chegam à fábrica, são colocados em uma esteira transportadora e passam pela máquina de lavar. Essas máquinas usam jatos de água para remover terra, pesticidas e qualquer sujeira dos melões. Após a lavagem, os pepinos são novamente classificados de acordo com o tamanho e a qualidade antes de passarem à fase de salga. Isso garante que apenas as melhores frutas sejam utilizadas no produto final. Os pepinos são embebidos em grandes tanques contendo uma solução de salmoura, vinagre e especiarias. Eles podem ficar de molho por alguns dias a algumas semanas. Os tanques de imersão têm temperatura controlada para garantir uma salga uniforme. Após a imersão, são retirados do tanque. Os trabalhadores verificarão os pepinos novamente para garantir que não haja impurezas. Picles fatiados são embalados em potes ou recipientes, junto com salmoura e depois lacrados. Alguns picles são embalados inteiros para consumidores que preferem picles inteiros. Depois de embalados, os picles são rotulados e enviados aos centros de distribuição, prontos para venda em supermercados ou para uso no setor de food service. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores mundiais de pepinos em conserva, com produção anual variando de 350 mil a 500 mil toneladas de pepinos em conserva, gerando cerca de 2 bilhões de dólares por ano. Esse lucro vem tanto do consumo interno quanto das exportações, já que os picles são um prato popular na dieta americana. Cachos de bananas suspensos por um sistema de cabos são uma imagem típica das grandes fazendas de banana, principalmente fazendas localizadas em terrenos montanhosos e íngremes. Sob a influência da gravidade, os cachos de bananas deslizam automaticamente suavemente ao longo do cabo com segurança. Em média, um sistema consegue transportar cerca de 90 cachos de banana. Esta é a colheita do Equador, um dos principais fornecedores de banana para os Estados Unidos. A colheita geralmente começa quando as bananas ainda estão verdes, pois irão amadurecer durante o armazenamento e transporte. Cada cacho de bananas pode pesar de 65 a 110 libras. Por isso, os agricultores costumam usar almofadas de espuma para proteger os ombros durante a colheita. Uma equipe de colheita precisa de pelo menos 2 pessoas. Assim que um agricultor corta um cacho de bananas, a outra pessoa segura o cacho para que não seja esmagado. Em seguida, os agricultores usam cordas para fixar as bananas num sistema de tampa suspensa para transportar as bananas dos campos até aos pontos de recolha. A utilização de eslingas permite um transporte mais rápido e eficiente dos produtos, reduzindo o tempo de colheita e aumentando a produtividade. Além disso, ao elevar os cachos de banana acima do solo, o risco de danos aos frutos é reduzido, o que leva a uma melhor qualidade do produto final. Você já se perguntou como bananas frescas viajam pelo mundo sem ficarem marrons por semanas? Após saírem do campo, as bananas são levadas imediatamente para a área de beneficiamento, onde são lavadas e selecionadas. Os trabalhadores cortam grandes cachos de bananas em cachos menores e os mergulham em água limpa. As bananas são pré-resfriadas 10 a 12 horas após a colheita para retardar o amadurecimento, reduzir as perdas pós-colheita e melhorar a comercialização da banana. Os trabalhadores dividem os cachos de banana em pequenos pedaços para facilitar o empacotamento. Eles garantem que cada bandeja atenda aos requisitos de peso. Esta etapa é importante para manter a consistência do produto. O comércio internacional de banana baseia-se na colheita e transporte da fruta dura e verde. Em seguida, é amadurecido no país de consumo.
A temperatura mais baixa na qual as bananas podem ser transportadas com segurança é de cerca de 13,3 graus Celsius, para prolongar a vida útil. A produção comercial de banana nos Estados Unidos é relativamente limitada em escala e impacto econômico. Embora o americano médio coma 26 quilos de bananas por ano, grande parte da fruta é importada de outros países, principalmente da América Central e da América do Sul. As bananas são a mercadoria mais perecível no comércio internacional. A função do container é resfriar as bananas antes de serem carregadas no veículo. As bananas são transportadas por via marítima através de transportadores refrigerados independentes. Uma viagem pode levar dias ou semanas desde o carregamento até o porto. Após o descarregamento, as bananas são transportadas através de importadores antes de chegarem às lojas de varejo para serem vendidas aos consumidores. Entre em qualquer supermercado dos Estados Unidos, por menor que seja a mercadoria, sempre haverá bananas à venda. A banana está no topo da lista de frutas frescas vendidas no país. Também são uma boa fonte de fibra, potássio e vitamina C. Além disso, as bananas maduras são perfeitas para assar porque são naturalmente doces e podem substituir o açúcar nas receitas. Os Estados Unidos são um país de destaque no mundo na produção de amêndoas, com a Califórnia fornecendo mais de 80% do consumo total. Este é um estado com mais de 7.000 produtores e processadores de amêndoas. Assim que a polinização estiver concluída, as amêndoas começam a crescer. Em média, cada árvore produzirá mais de 6.000 amêndoas. Levará de 6 a 7 meses até que estejam prontos para a colheita. Os agricultores usam máquinas para acelerar o processo de colheita. A colhedora de amêndoas foi especialmente projetada para sacudir a cabeça mecânica da árvore presa ao tronco da árvore, para que as amêndoas maduras caiam no chão. As amêndoas são deixadas secar cerca de 10 dias após o período de secagem. Sopradores e varredores os alinham e um aspirador coleta a poeira após o processo. Chegando à fábrica, as amêndoas são despejadas no caroço, onde existe uma esteira transportadora para transportá-los até a área de processamento. Eles primeiro passam por um rolo giratório para remover a casca externa e separar as sementes. Depois de descascadas, as amêndoas passam por uma esteira transportadora para retirada de galhos ou detritos do processo de colheita. Esses sistemas garantem que as amêndoas estejam livres de impurezas antes de passar para a próxima etapa. As amêndoas são então submetidas a um processo de classificação avançado para remover amêndoas gravemente danificadas ou defeituosas. As fábricas de grande escala podem processar mais de 3 milhões de quilos de amêndoas por dia. Esta fábrica abrange 33 áreas residenciais durante a época alta, com mais de 100 caminhões transportando amêndoas 24 horas por dia. As amêndoas menores caem no recipiente. São mantidos em condições ideais de temperatura e umidade para garantir um fornecimento constante de amêndoas para processamento durante todo o ano. Enquanto as amêndoas maiores continuam sua jornada para o processamento do óleo. O óleo de amêndoa não refinado é feito pressionando amêndoas cruas sem o uso de altas temperaturas ou agentes químicos. Este processo de baixa temperatura ajuda o óleo de amêndoa a reter mais nutrientes, tornando o óleo de amêndoa não refinado uma escolha melhor para uso culinário. O óleo de amêndoa engarrafado pode ser usado por 12 meses.